Você já se perguntou qual é o segredo por trás de uma padaria de sucesso? Hoje nós vamos conversar com Kleber Figueiredo, o Klebinho, o empresário visionário que transformou o pão gostoso em um fenômeno em Uberlândia. Durante a nossa conversa, Kleber compartilhou os desafios que enfrentou ao longo da sua jornada, as lições que aprendeu com os erros e os momentos de maior alegria. Orley, começamos com a lojinha de conveniência. Dentro de 6 meses, nós tivemos que fazer uma reforma. Passou 6 meses, nós tivemos que reformar de novo. E passou 6 meses, nós tivemos que acabar com o lavador do posto para crescer a loja. Ele também deu dicas valiosas para quem quer engajar seus colaboradores e como manter um negócio de sucesso. Ser empresário não é fácil. Ter CNPJ hoje não é para amador, Não. tá? E não existe sorte, não, Orley. Não existe sorte. É gestão, é gestão, é gestão. Lá todo dia tem um lá. Ô, seu Clebinho, seus funcionários não te largam. Seus funcionários estão sempre aí, funcionário antigo. Me dá umas dicas aí, só dá muita sorte. Eu falo, ó, não é sorte não, isso aí é gestão. E às vezes eu ensino para todo mundo e falo para todo mundo, viu, Arley? Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com Orley. Curta, comente e compartilhe. Você conhece muitos recortes, né, Kleber, com certeza, da história de Uberlândia. Você está aqui já há mais de 30 anos, né? Eu cheguei aqui em 87, Aí já vai para quase 40 anos. quase 40 anos, Arley. Quase 40 anos, muito bom. Um uberlandino que já virou uberlandense. Aham, com certeza. Kleber, a sua história de empreendedorismo aqui em Uberlândia, aqui na região, uma boa parte das pessoas já conhece, não com tantos detalhes como os que vamos revelar aqui daqui a pouco. Mas você trabalhava no Banco Central, em Brasília. Como é que foi isso? Orley, é uma história grande. Eu saí todo mundo que sai de cidade pequena quer ir para cidade grande. Você é natural de Sou Patrocínio. natural de Patrocínio. Eu saí de Patrocínio em 72, tive uma época em Belo Horizonte e patrocínio foi assim uma vidinha difícil, sabe, Orley? Meu pai tinha um caminhão de leite e eu comecei no caminhãozinho de leite com meu pai. Aos 7 anos eu era abridor de porteira. De abridor de porteira eu passei a motorista. Tá, com 13 anos o papai já me soltou um caminhão. Eu tinha que botar um travesseiro para enxergar em cima do Olha caminhão. só. Tá. E aquele caminhãozinho me prejudicou um pouco, sabe, Orley? Porque eu estudava à noite, mas eu tive a felicidade de ter uma mãe que era normalista, que era professora. A mamãe sempre me puxava para trás, sabe, Orley? Falou: "Ó, isso aí não dá camisa para ninguém não, Clebinho, larga esse caminhão". Na hora certa eu larguei o caminhão e fui para Belo Horizonte, pensando em estudar, pensando em ter um estilo de vida diferente. Mas no meu primeiro vestibular foi uma frustração. Eu tinha vontade de ser engenheiro, tá? Mas o primeiro vestibular tomei uma bomba do tamanho de um bonde. Quem estuda à noite nunca vai ser engenheiro, né? A matemática, a física e a É, química não dá para você levar. demanda Mas logo muita em seguida, eu dedicação. sou muito criativo, logo em seguida eu peguei e falei: "Ó, Clebinho, larga esse negócio de doutor, que isso aí não dá para você não". E na época, Brasília estava em evidência, capital federal, a cidade estava crescendo. Eu achei que, na verdade, eu poderia crescer junto com ela. Eu Hum, mudei para Brasília, e não deu outra. Quando eu fui para Brasília, eu tinha um propósito de fazer um concurso público e arranjar um emprego público bom. E fiquei de olho, Brasília era a cidade dos concursos. Com 3 meses de Brasília, apareceu um concurso do Banco Central do Brasil. E eu me emocionei com aquilo, porque era um emprego muito bom. Eu uhum. falei: "É esse". E hora nenhuma eu não achei que eu não podia. Encarei e fui à luta. Fui lá e comprei as apostilhas e fui para um quarto e dediquei, comecei a estudar. Como tudo que eu faço com muita dedicação. Eu tranquei dentro de um quarto e estudei 3 meses, fechado dentro de um quarto estudando. Na verdade, eu quase que decorei os livros, sabe, Arley? E uma coisa me ajudou muito na prova do Banco Central, porque naquela época você tinha que ter datilografia, tá? Para fazer a prova para entrar no banco. E eu era digitador do Serpro. Eu tinha calo na mão, tá? Olha só. Eu era um bom digitador. Então, quando eu fui fazer a prova lá, como diz também, a prova de digitação, de datilografia, foi um sucesso. Eu lembro direitinho a minha nota, eu tirei 9,7. Eu errei só uma trema na prova.
E aquilo me ajudou e nós entramos para o Banco Central. E aquilo foi para mim uma alegria muito grande, porque foi um marco na minha vida. Eu saí do lado dos desarrumados e passei para o lado dos arrumados. Engravatados. Engravatados, é. Então, o Banco Central foi muito bom, eu A não sua posso esposa trabalhava no Banco do Brasil. do Banco do Brasil. Ela era do Banco do Brasil, eu casei com ela e ela foi transferida de ofício para Brasília, e nós ficamos 12 anos no Banco Central. Mas engraçado, nada acontece por acaso, sabe? Eu sou um comerciante nato e o caminhãozinho me influenciava muito, essa parte de automóvel, de carro, e eu arrumei uma negociação paralela lá em Brasília e comecei a comprar e vender carro. E esse negócio cresceu, tá? Cresceu. 2 anos mais tarde, eu me especializei na venda e compra de Landau. Eu enxerguei um nicho de mercado em Brasília. Brasília era a cidade do Landau, mas lá era bom para vender, para comprar não era. Uhum. Descobri que a cidade do Landau era São Paulo e comecei a levar Landau de São Paulo para Brasília. Comprava em São Paulo e vendia em Brasília. Vendi em Brasília. Orley, fiquei rico. Que bom. Tá? E o Banco Central foi ficando para trás. E um certo O Banco momento, Central acabou virando bico. eu pedi licença e interesse, sem vencimento, por 1 ano, por 2 anos, e não voltei mais para o Banco Central. E é uma coisa engraçada, e isso é importante eu dizer aqui, porque tem muito empresário ouvindo a gente. Orley, eu falo umas coisas pesadas, mas tem fundo de verdade. Você às vezes tem que perguntar: você tem chefe? Tem. Você tem horário? Tem. Você sabe quanto ganha? Sei. Então tá ruim. O homem não pode ter chefe, não pode ter horário, não pode saber quanto ganha. E eu me dei muito bem como empresário de carro. E quando foi a época do Sarney, o Sarney saiu, aquela inflação violenta, tá? O país não estava numa situação muito boa. Era na época do fiscal do Sarney, né? Fiscais do Moral Sarney. da história. Estava acontecendo aqui em Uberlândia o Uber Shopping, Uhum. tá? E o Uber Shopping ia ser o primeiro shopping do interior do Brasil. E eu tinha vontade de mudar de Brasília por causa da família. Eu achava que Brasília não era um lugar muito bom para criar família. E vim para Uberlândia com um projeto de vida, tá? O que é esse projeto de vida? Criar uma infraestrutura de vida para mim, criar uma infraestrutura de vida para meus filhos, para não mudar depois de velho, porque você sabe muito bem que o velho não pode mudar. Uhum. E vim para Uberlândia, sabe? Nessa época o Landau acabou, porque veio o Collor com aquela coisa toda. Não, que e pegou, alimentar um Landau de gasolina não era fácil. não era fácil. Mas viemos para Uberlândia no Uber Shopping, viemos para botar um posto de gasolina no Uber Shopping, muito entusiasmado. E deu certo. A gente colocou o posto de gasolina no Uber Shopping, o Uber Shopping inaugurou com uma pompa muito grande, mas aí vem a frustração. 3 anos depois, o Uber Shopping fechou. E nós ficamos lá numa situação difícil, sabe? Ficamos numa situação difícil. Depois de algum tempo, nós fomos para a avenida, mas ali não passava carro, ali só foi passar carro lá pelo ano 88, 89. Era um cerradão bruto. Era um ali, né? cerradão muito bruto. Eu tinha um relacionamento muito bom com o seu Vigílio, e no final do governo dele, um dia eu fui lá e falei com ele, falou: ô, seu Vigílio, faz um favor para mim, não deixa eu morrer, não. Antes do senhor largar esse período seu aí, essa legislatura sua, abra essa avenida aí para o São Jorge, que você vai me ajudar muito. Pode ser na terra, o outro vem asfalto, o outro vem bota iluminação. E ele fez isso e foi a nossa salvação. Aí começou a melhorar as coisas. A gente E fez São um posto. Jorge também foi uma bênção, né? Nós tínhamos um posto de gasolina e tinha uma loja de conveniência, uma lojinha de posto. Vendia carvão, vendia gelo, vendia cigarro, vendia chocolate. Mas logo em seguida, rapaz, que a gente mudou o posto, estava com um posto novo, veio outra frustração. Foi quando houve a liberação da distribuição de combustível no país. Só para situar direitinho, para quem não conheceu essa história, esse posto que o Kleber está falando é um que ficava ali ao lado de onde é hoje o MC, era o Deville também ali encostado. Do lado. Tal, né? Que depois... Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade, o WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA
empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley, mais uma vez. Muito obrigado. Aí, Orley, houve a liberação dos combustíveis. Nós tínhamos 6 distribuidoras, passamos a ter 250. Tá? E quem era embandeirado não sobrevivia. Tá? Você tinha que fazer 3 coisas: roubar, sonegar ou adulterar. Coisas que não é condizente com a minha personalidade. Minha mãe não me ensinou a gente fazer esse tipo de coisa. E aí, nesse momento, eu confesso a você que eu fiquei desenganado, viu, Orley? Eu não sabia o que eu fazia. E em função do currículo que eu tenho, um bacharel em Direito, um ex-funcionário do Banco Central, um vendedor de Landau, um posto de gasolina com uma lojinha de conveniência e quebrando, derretendo. E eu não tinha para onde voltar. Então, eu tinha que fazer milagre ali, eu tinha que fazer alguma coisa acontecer. E foi o que eu fiz. Eu olhava para o posto, olhava para a loja, olhava para o posto, olhava para a loja, eu não sabia por onde eu ia. E a coisa derretendo. E a coisa derretendo. Eu senti que no posto não tinha jeito. Eu falei, essa lojinha. E fui estudar loja. Fui estudar loja, estudar loja, estudar loja. E aconteceu uma coisa engraçada. O meu Deus sempre me ajuda, viu? Eu sou uma pessoa abençoada. E nesse meu estudo, rapaz, uma palavra mudou minha vida. Uma palavra mudou minha vida. Lá estava escrito nos meus estudos, loja casada. Nós descobrimos que a loja de conveniência tinha que ser casada. Mas a loja de conveniência também, nós descobrimos que é uma mulher muito exigente. Como é que é loja casada, Kleber? Só para o pessoal. A loja casada, se você tem uma lojinha, você tem que botar algo mais para acrescentar na sua loja para fazer o diferencial dela. Tá? Então, só para você ter uma ideia, você vai entender. O primeiro marido da loja, se você está em São Paulo, capital, você teria que colocar uma pizzaria na sua loja. O paulista vem muito apressado, ele para no posto, abastece, compra a pizza e vai embora. Só que o paulista, ele come pizza de segunda a segunda. Tá? O uberlandense só come no domingo à noite, você tem que entregar. Então, logo em seguida, nós matamos a pizza. O primeiro marido, para nós, não servia. O segundo marido, se você está numa região de balada, bota um fast food na sua loja. Tá? A pessoa para, ele quer comer e beber. Você tem que ter espaço, tem que ter luz, porque ele tem que ver o carro também. Como nós não estávamos na Rondon, que é a região de balada de Uberlândia, matamos o segundo marido. Aí sobrou o terceiro marido. O terceiro marido foi meio assustador. Ele falou, se você está num bairro, numa região de volta para casa, bote uma padaria. Eu falei, esse camarada está maluco, botar uma padaria em posto de gasolina, onde vende gasolina, vende graxa, vende óleo, isso não vai ter sucesso. Tá? E aí o que eu fiz? Eu costumo dizer que o mineiro, quando está desenganado, tem que ir para São Paulo, né? E eu não fiz diferente, eu fui para São Paulo, fui visitar a padaria em São Paulo. Fiquei por lá, estive em Campinas, estive em Jundiaí, estive em Santos, vi várias padarias. Quando eu estava lá, a cabeça ficava grande. Quando eu chegava em Uberlândia, a cabeça ficava pequena. Murchava. Mas eu falei assim, eu vou fazer essa padaria. Eu vou em frente, eu vou fazer essa padaria. Eu sou muito criativo e disse que tem que fazer pesquisa, e fui fazer uma pesquisa, Orley. E peguei uma folha de offset, botei numa prancheta e fiz 5 perguntas bem elaboradas, sabe? 5 perguntas bem elaboradas. Virei a folha e coloquei 10 nomes.
Peguei o segmento mais exigente da sociedade, peguei as mulheres classe A, que estavam lá pertinho de mim. Foi fácil fazer fazer uma pesquisa. 4 foi rapidinho, estava lá no posto. As outras 6 eu tive que ligar para ela, fui na casa delas e fiz a pesquisa. Mas tamanha não foi a minha surpresa, Orley. Das 10 mulheres que eu entrevistei, 7 não comia pão. Pão me engorda, pão me incha, pão me dá azia, pão me dá gastrite. Falei, nossa senhora Badia. Eu fiquei uma semana degustando aquela pesquisa. Como eu disse para você que Deus sempre me ajuda, eu tive um sonho à noite. E à noite, Orley, nesse sonho, eu estava conversando comigo mesmo. E eu me perguntava para mim, eu falei, uai, gente, mas como é que esse pão está machucando essas mulheres? Cristo pregou o pão, um alimento sagrado. Esse pão não era para estar machucando essas mulheres. Tá? Orley, eu acordei e estava tudo na cabeça. Tá? Eu peguei a Bíblia Sagrada que estava no criado do lado, voltei 2000 anos atrás e estava tudo claro, estava tudo escrito lá. Pão asmo, pão sem fermento. Eu falei, é o jeito de fazer. Pão sem fermento. Pão sem fermento. Tá? Orley, e fui estudar. Pão asmo. Né? Pão asmo, pão sem fermento. Aí fui estudar pão, fui estudar meios de fazer um produto diferenciado, sabe? E, na verdade, não era diferente. Porque para vender pão no posto, você tinha que quebrar a barreira do som. Quem é que vai comprar pão no posto, Orley? Não tinha jurisprudência nenhuma naquela época. E tudo foi encaminhando. Eu fiz uma pesquisa de equipamento, descobri que são os italianos, a Perfecta de Curitiba, que tinha o melhor equipamento. Liguei para eles, mandaram um representante vir me atender aqui em Uberlândia. Comprei a padaria e terminou a compra da padaria. A pessoa que veio me atender falou, você ganhou um curso de panificação. Eu falei, não, rapaz, não fala em curso de panificação não, que eu já fui em São Paulo, fiz um curso lá, não aprendi nada, saí de lá frustrado. Eu não quero fazer mais curso. Mas ele insistiu muito comigo. Falou, paulista não sabe fazer pão. Quem sabe fazer pão somos nós, que estudamos uma vida para fazer um equipamento à altura, para você fazer um produto de qualidade. Ele tanto me insistiu que eu acabei indo em Curitiba, fiquei lá mais 2 dias lá, e em Curitiba aconteceu algo interessante. Eu cheguei lá, Orley, eu não estava enxergando nada. E eles me colocaram um óculos e eu comecei a enxergar. E eles começaram a falar tudo sobre pão. Eu achando que ele vai falar sobre farinha, eles começaram a falar sobre água. E, na verdade, a história é muito simples, Orley. O mal do pãozinho francês foi o século XXI. Tá? O século XXI, nós vivemos 100 anos em 20. Trouxe muito progresso em várias áreas. Tá? Mas o pãozinho francês perdeu com o século XXI. Porque, não sei se você lembra, lá em Minas Gerais, nas nossas cidades do interior, o sujeito tinha até uma charretinha, ele botava uns galão dentro da charretinha, ele ia lá na mina buscar a água da mina. Era uma água pura, uma água sem cloro. E hoje a água é tratada, tá? Mas a água tratada tem cloro. Na hora que você põe o cloro junto com a farinha, ela dá cheiro, Orley, tá? Se você der o pão para o cachorro não come, tá? E tem a fermentação. A fermentação do pão também tem história. A fermentação do pão começou 5.000 anos antes de Cristo com os egípcios. Eles cresceram uma massa lá de um dia para o outro e ela fermentou. E o pão ficou mais saboroso. Então, o fermento começou daí. Descobriram que o fermento dá sabor ao pão. Ele dá sabor ao pão, mas ele tem a quantidade certa e o jeito certo. Se você bota em grande quantidade, ele é nocivo. É o que está acontecendo hoje, porque as pessoas não têm tempo. Porque olha o empresário que vai fazer um pão e ficar esperando 12 horas. Põe fermento lá no pão, dentro de 50 minutos. Isso acontece com vários produtos. Vários produtos. Dentro de 50 minutos o pão está pronto. Orley, a gente aprendeu a fazer um produto diferente, tá? A gente aprendeu a fazer um pão 12 horas, é feito no gelo, é feito com água mineral. E é uma coisa engraçada. Água mineral você usa? É água mineral, água sem cloro. A água não pode ter cloro, tá? É por isso que o nosso produto é diferente. E a farinha também. A farinha, às vezes vocês não sabem, porque não é o ramo de vocês. A farinha, Orley, é igual o motor de carro. Ela vai de ponto 0 a ponto 5. Se você for fazer um pão de 12 horas, se você não tiver uma farinha forte, o pão não cresce, sabe? Porque você precisa de dar um arranque na massa, sabe? Você bota lá uma farinha ponto 0, depois de 7 horas que ele sai do gelo, em vez dele crescer, ele morre na esteira, sabe? Ponto 1 cresce um pouquinho e morre, ponto 2, ponto 3. Para você fazer um pão 12 horas, você precisa de uma farinha ponto 5. Você vai procurar uma farinha ponto 5 no mercado de Uberlândia, às vezes você
Não encontra. Você tem que ir lá para Santos, São Paulo, Ó, você procurar uma farinha diferente. e é mais cara essa farinha. Claro. Cada hora que você pula de um ponto 1 para um ponto 2, para um ponto 3, para um ponto 4, ponto 5, é 10, 15 reais que aumenta em cada centavo que aumenta na qualidade da farinha. Mas nós temos em Santos lá o Moinho Paulista. Moinho Paulista é o maior moinho da América Latina. E é antigo, hein? Antigo. Ele tem mais de 300 anos, é da época do Império, está na sexta dinastia. Esse moinho atende um mercado diferente. Ele atende São Paulo. Quando eu falo de São Paulo, Orley, eu falo como se fosse França. São Paulo não é Brasil, é França. Para atender a França, o paulista importa trigo do Canadá, é um dos melhores trigos do planeta. Só que tem que o Brasil hoje cresceu, né, Orley? Não é só São Paulo e Rio de Janeiro. Eles põem um pouquinho no trem lá, leva para Brasília, leva para Campo Grande e passa por Uberlândia. É onde que a gente compra essa farinha para fazer um produto de qualidade. Aprendemos a fazer um pão de qualidade, tá? Um pão sem cloro, um pão sem fermento, feito de trigo, e ainda vendemos quente. Orley, começamos com a lojinha de conveniência, dentro de 6 meses nós tivemos que fazer uma reforma, passou 6 meses, nós tivemos que reformar de novo, e passou 6 meses, nós tivemos que acabar com o lavador do posto para crescer a loja. Voltamos para o mercado e foi o que nos fez voltar para o mercado. Bom, o Kleber, para a gente falar em pão, a gente tem que tomar um café também. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café, porque o pão seco não dá. Tem que ser sempre acompanhado de um bom café. E não é qualquer café. Orley, mas moral da história. Nós quebramos a barreira do som e voltamos para o mercado. Tá? E naquele instante, Orley, as pessoas me perguntavam, você ficou feliz, Clebinho, de ter voltado para o mercado? Fiquei. Mas o que me deu mais prazer, na verdade, foi o prazer de dar banana para gasolina. Tá? Porque eu não aceitava ver um posto de gasolina tomar prejuízo. Você ter que vender o seu produto abaixo do preço que você comprava. Tá? Botei o preço que eu acho que era viável e dei banana para gasolina. Compra quem quiser. Orley, durante 90 dias foi perdendo cliente. Depois de 90 dias, você acredita que foi aumentando? E se eu te falar outro milagre, você não acredita. Os mecânicos, as oficinas mecânicas de Uberlândia me ajudaram nessa parte. Os carros quebravam, os carros ficavam parados na rua, começaram a falar do meu posto. Falou, o rapazinho lá do pão, lá do Uber Shopping, a gasolina dele é mais cara, mas o produto dele é bom. E as pessoas começaram a abastecer comigo. Olhei, dentro de 6 meses o posto estava cheio e a padaria estava cheia. E olha, delícia de café, Café Cajubá. E na sua região, na sua cidade, se não tem o Café Cajubá, entra no seu computador, no seu celular, acesse lá cafecajubá.com.br, entra no mix do Cajubá, escolha seu produto, que logo, logo chega aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. É isso aí, O Café café Cajubá. é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. E você que vende um produto de grande qualidade, como é o pão que você produz, entendeu? Café tem que ser de qualidade Orley, também. e outra coisa, sabe? Hoje o mundo tá diferente, né, Orley? Muito. Então, eu até sinto a necessidade, porque as pessoas chegam lá e falam, mas seu pão é diferente, seu pão é diferente. Eu não tenho prazo de contar essa história para todo mundo, sabe? Você precisa divulgar isso, você tem que falar isso, tá? E é muito bom eu ter essa oportunidade de estar falando isso para o seu ouvinte, para as pessoas que estão nos vindo. Não, tanto porque é que eu te chamei aqui também para você contar essa história, porque a gente ouve tanto Orley, falar do pão do Kleber, o pão do século Kleber. XXI, na parte de alimentos, sabe? A gente perdeu alguma coisa, esse agrotóxico, esse conservante, algumas coisas nesse sentido. Tanto é que a gente vê as pesquisas, o número de câncer aumentou, né, Orley? Muito. E o pão é um alimento de todo dia.
Tá? Como é que você tira o pão das pessoas? Tá? Então, na verdade, nós não vendemos só alimento, nós vendemos saúde e Uhum, bem-estar. uhum. Então, a gente tem que falar do pão. Eu já vi histórias, Orley, que os médicos, você que está aí junto com os médicos, pode constatar isso. A pessoa que come esse pão com muito fermento, com muito cloro, dentro de um certo tempo, adquire algumas doenças. Eu costumo misturar também alguns produtos, né, para o pão ficar bonito, ficar inchado, aquela coisa toda. O bromato hoje está fora um pouquinho de moda, mas é o fermento, é o cloro, né? O Não é, bromato é proibido hoje no pão, não? na verdade, é o seguinte, né? As pessoas não veem como é que faz, né? Então, Ah, isso acaba. Tá, a Anvisa não fiscaliza muito isso, não, sabe, Orley? uhum. Mas, moral da história, a pessoa vai no médico, Orley, e chega lá, o médico vai fazer o ultrassom e tá tudo limpinho, tá tudo branquinho. Ele não sabe o que está acontecendo. Tá? Ele não Uhum. sabe o que está acontecendo. Mas, na verdade, é o seguinte: é a dilatação das vísceras. As vísceras dilata, sabe? E aquilo começa a te dar um incômodo. Você já viu falar, quando a água da caixa d'água acaba, entra ar nos canos, Uhum. tá? O problema do pão com fermento, o fermento age nas vísceras, é como se a água da caixa d'água tivesse acabado, e então entra ar nas vísceras das pessoas. Ó, Aí você chega lá, ó, você pagou 1.000 conto numa consulta, o médico não sabe o que vai dar para você, aí ele fala que você está com alergia à lactose, fala que você não pode com glúten, te tira o farinhaço, te tira tudo. Você fica uns 3 anos sem comer farinha, sem comer glúten, às vezes até costuma dar certo você sarar, tá? Mas as pessoas que estão acostumadas a comer o meu pão, Orley, não dão conta de comer outro pão. E a gente fica feliz por isso, e é importante que a gente fala e frisa isso. Vá lá conhecer o pão lá do Caraíba, lá do pão gostoso do Clebinho, e depois vocês me contam, tá? Depois vocês me contam, certo? Realmente faz a diferença, sabe? Vai lá, experimenta uma vez comer o pão lá do pão gostoso, vocês vão ver realmente que é diferente, a sua tá? padaria até ela é diferenciada, né, Kleber? Porque ela tem até uma mesa um lá. Pois é. Isso, Orley, eu falo assim com muita propriedade, porque nesses 36 anos que eu fiquei ali de Uber Shop, 24 eu fiquei na padaria. Orley, eu sou o pobre rico, tá? Foi uma conquista, é um privilégio que eu tenho. Hoje, até mesmo porque eu sou meio falante, né? Eu falo muito, sabe? Mas eu me procuro ser uma pessoa simpática, eu procuro Você ser uma se pessoa comunica bem, agradável, você comunica bem, né, Kleber? eu procuro ser uma pessoa educada, Que é uma sabe? raridade hoje. Orley, na minha padaria hoje entra 1.000 pessoas, Orley. Dessas 1.000 pessoas que entram lá, 90% me cumprimenta e me chama por nome. 10% não fica satisfeito. Tem que ir lá e balançar. E como eu sou a única padaria do Caraíba, eu virei tradição. Nós temos lá uma mesa 1, que o dia que está todo mundo lá dá 18 pessoas. Ali tem juiz, tem promotor, tem empresário, tem médico, tem dentista, tem corretor, tem todo mundo. E essas pessoas não começam o dia sem ir lá, sentar, tomar o seu cafezinho, comer o seu pãozinho com manteiga, fazer sua fofoca política do dia para depois começar o dia. Isso é muito bom. Muito, Isso é muito bom, muito. certo? Isso tudo acontece lá. E outra coisa, Orley, você que está na área da saúde, e a gente fala isso com muita propriedade, Orley, viver. Eu sou aposentado, eu aposentei no ano 2000. Eu estou com 24 anos de aposentado. Hoje eu não trabalho mais, Orley. Tá. Hoje eu vou lá para a padaria para me fazer o meu network, para me receber os meus amigos, receber os meus clientes. Você não imagina a satisfação que isso me dá, tá? E é uma coisa engraçada, se você for conversar com as pessoas que entendem de vida, Orley, todos são unânimes em te responder a mesma pergunta. Viver é relacionar, viver é ter pessoas, sabe? Então, lá nós relacionamos tendo pessoas, sabe? Então, eu não vou fazer isso, não vou parar nunca. Eu, às vezes, costumo dizer lá para as pessoas, na hora que eu estiver bem gagá, eu vou botar lá um banquinho, aliás, 2 bancos, uma poltrona para me sentar e uma poltrona do lado para a pessoa que quiser conversar comigo, porque eu já devo estar falando baixinho, ruim para escutar, para conversar com as pessoas. Mas eu não pretendo parar nunca, sabe? E isso, para mim, é uma alegria e uma felicidade muito grande, viu, Orley? E você tem o pessoal seu de confiança, né?
com a mão na massa mesmo, né? Literalmente, que pega no pão para fazer a massa. Orley, essa é outra característica minha como empresário, e é um recado que eu vou dar aí para os nossos amigos que estão no mercado. Orley, ser empresário não é fácil. Ter CNPJ hoje não é para amador. Não. Tá? E não existe sorte, não, Orley. Não existe sorte. É gestão, é gestão, é gestão. Lá todo dia tem um lá. Ô, seu Clebinho, seus funcionários não te largam. Seus funcionários estão sempre aí, funcionário antigo. Me dá umas dicas aí, só dá muita sorte. Eu falo, não é sorte, não, isso aí é gestão. E às vezes eu ensino para todo mundo e falo para todo mundo, viu, Orley? E o seu público vai ver isso e vai ver que eu estou falando a verdade. E hoje estamos com mais evidência ainda. Olha a empresa que não tem problema de pessoal. Todo mundo hoje tem problema de pessoal. Ainda mais hoje, né? Nos tempos Orley, atuais. eu faço 2 coisas que o mercado não faz. Primeira coisa é conversar com o seu funcionário. Tem pessoas que não conversam, sabe? Chega e joga para lá. Não é assim, tá? Você tem que conversar com o seu funcionário. É o pessoal que dá vida ao seu negócio. Você tem que levar o cara no seu escritório, valorizar, conversar, mostrar para ele como é que funciona, sabe? E pedir para ele, porque ele tem que dar uma melhorada naquilo. Tá me entendendo? E realmente ajuda a melhorar muito. E uma outra coisa que eu falo, que esse já é diferente, sabe? Esse é uma questão de status quo das pessoas, sabe? E é um status quo meu, sabe? Eu vejo por detrás de cada funcionário, eu vejo um ser humano, tá? Isso faz toda a diferença. Então, é o seguinte, será que é só eles que são bons ou será que é eu que dou sorte? Não é. A gente tem que tratar as pessoas como ser humano e isso faz toda a diferença. Eu, às vezes, Orley, até faço algumas palestras, sabe? E nas minhas palestras, essa parte pessoal, eu sempre enfatizo bastante. Hoje, todo mundo tem problema de pessoal. Todo mundo tem problema de pessoal. E uma coisa eu entrevisto muito aqui empresários como você, e a dor principal desses empresários é exatamente essa, é a questão de mão de obra. É difícil. Mas tem algumas coisas que o empresário tem que aprender. E eu vou dizer isso a você, tá? E é um recado que eu dou aos nossos amigos que estão, empresários que estão do outro lado também ouvindo. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira que veio para quebrar paradigmas. Orley, a principal função hoje de um administrador, e às vezes as pessoas, o empresário não para perceber isso, é você saber distinguir na sua empresa quem são os seus alicerces. Se você não sabe quem são os seus alicerces na sua empresa, você está fadado em sucesso. Tenha você 10 funcionários, tenha você 100, tenha você 1.000. É a principal função do administrador, é você saber distinguir quem são os seus alicerces. Você chegou na empresa, você viu um funcionário, uma parede torta, joga ela no chão. É um funcionário ruim. Manda embora e bota outro no lugar. Se você vê uma viga torta, não joga ela fora, não. Muda de lugar. Às vezes é um funcionário mal relocalizado. Um alicerce, jamais você pode fazer isso. Tá? O alicerce, você não pode fazer isso. Se você perde um cara do transporte, se você pega um cara do financeiro, tá? Você quebra a sua empresa por causa disso. Você tem que estar sempre conversando com seus alicerces semanalmente. Todo mundo tem que estar ouvindo, todo mundo, o A, o B, o C e o D. O problema todo mundo tem, né? Todo mundo tem que estar atento a isso. E outra coisa importante, tá? Você tem que estar atento ao mercado. Se o mercado está pagando 4, você tem que estar pagando 5. Se o mercado está pagando 5, você tem que pagar 6. O dia que um dos seus alicerces pedir aumento, você perdeu ele. Tá dado o meu recado aí. Fica esperto.
Tá? Cuidado com o seu alicerce, valoriza ele. Às vezes nem sempre é o dinheiro. O dinheiro é importante, sabe? Mas dê uma viagem, dê um prêmio, sabe? O cara não esquece nunca. O cara às vezes nunca andou de avião. O cara nunca fez um cruzeiro, tá? Dá um cruzeiro para ele, manda ele ir com a família dele, manda ele para a praia, tá? Ele não te esquece. Ele não te esquece. E é a hora que você, o funcionário, deixa de ser funcionário e vira família. É aonde que a sua empresa funciona. Se você não tiver pessoas, se você não tem pessoas do seu lado, a sua empresa não funciona. Às vezes as pessoas chegam lá na minha empresa e perguntam para mim, Clebinho, quantas pessoas você tem do seu lado? Eu falei, eu não sei. Mas em cada setor eu tenho pessoas minhas. Tudo que acontece de errado aqui eu fico sabendo. Porque hoje, se você for depender só de funcionário, esquece. Vende a empresa e vai para casa porque está todo mundo te roubando. Principalmente na parte de varejo. Tá? Não é fácil, Arley. Tem que marcar presença, você tem que ter pessoas boas no seu caminho. E isso hoje está muito difícil. O funcionário ele tem que ter aquele sentido de pertencimento, né? Que, essa empresa também é minha. Né? Eu tiro o meu sustento daqui, eu vivo daqui. A minha família está bem, graças a Deus, graças a esse trabalho. A gente vai aprendendo, né, Orley? Não é uma coisa de um dia, né? É o tempo de casa, vai nos ensinando a trabalhar, ser mais fiel, ser responsável, fazer as coisas melhor, procurar ser educado, atender as pessoas com carinho, com humanidade. Você não pode ter preguiça de falar do seu negócio, sabe? Eu estou o tempo todo falando do meu negócio. Você não pode ter preguiça, porque se você não falar do seu negócio, quem é que vai falar? Ô, Cláudio, você pretende expandir a sua área? Orley, eu expandi muito na área da gasolina. Eu já cheguei a ter 5 postos de gasolina aqui em Uberlândia, inclusive fora de Uberlândia. Hoje não, Orley. Hoje não. Eu estou com 73 anos. Hoje nós estamos no retorno. É menino, rapaz. Não, nós estamos no retorno, sabe? Nós estamos no retorno. Então, hoje, a gente quer fazer uma coisa só, a gente quer continuar aquilo que a gente aprendeu a fazer e está dando certo, sabe? A gente vai continuar lá com a nossa padaria. Nós temos um posto de gasolina em parceria, que fica ali na Nicomedes Alves dos Santos, aquele posto Petrobras. Bonito sabe? posto. A gente tem o posto lá, a gente toca a loja também. E estou com 62 funcionários. Tá? Então, já é muita coisa. Muito. E eu tenho uma sucessão para fazer na padaria, mas assim, é uma sucessão que não é uma sucessão certa. Porque o meu filho e meu genro estão lá junto comigo, mas assim, às vezes eu falo para eles, vou passar isso para vocês. Eles falam, não, seu Cleber, o senhor passou para nós estamos fora disso aqui. Eles gostam de ir lá junto comigo. Sem eu, não sei como é que vai ser não, viu, Arley? Mas precisa pensar nisso, né, Cleber? Não, tem que pensar com carinho. A sucessão é muito importante, né? A sucessão é muito importante. O Cleber, que conselho que você daria para quem está querendo empreender hoje? Nesse emaranhado de leis, de burocracia que o governo nos impõe. Esse conselho, Orley, é até um conselho difícil de dar para as pessoas. Embora essa geração nova que está vindo aí, a geração da informática, essa geração Z, tá? Às vezes a gente fica olhando para essa meninada, cheio de brinco de piercing, todo cheio de tatuagem. Tá? Às vezes a gente condena um pouco isso, mas é a geração, é a época. Tem muita gente boa no mercado, sabe, Orley? Tem muita gente boa no mercado. Mas, assim, aquilo que deu certo para mim e o que eu falo para as pessoas, na vida você não precisa fazer muita coisa. Mas você tem que fazer uma bem feita. Tá? Então, se você é comunicador, você tem que ser um comunicador bom. Você tem que fazer a diferença. Você vai ter sucesso. Tá? Se você vai fazer um pão, procura fazer um pão diferenciado. Tá? Se você é borracheiro, procura ser um bom borracheiro. Então, você tem que ser bom naquilo que você faz. Se você tem um produto bom, sabe, e você é bom naquilo, você fica famoso e você vai para frente. E procurar ser honesto, procurar relacionar bem com as pessoas, sabe? Ser honesto, ter um nome bom, né? É a tradição. Isso tem umas coisas que não se perde, né, Orley? E manter um bom relacionamento, né, entre amigos, conhecidos. Mas é fazer bem feito, é procurar ser honesto com as pessoas, né? O consumidor não pode ser tapeado, né? Não. É o que a gente faz lá, a gente faz um produto diferenciado e é o que a gente faz. Eu particularmente conheço o seu produto, realmente é diferenciado. E aproveitar que a oportunidade, já tinha feito um convite antes, vou fazer de novo. Para quem não conhece o Clebinho,
Quem quiser ir lá bater um papo, trocar ideias na área de padaria, na área de posto de gasolina. Posto de gasolina eu não recomendo hoje, não. Estamos passando aí por uma fase muito difícil. Mas, assim, estamos lá às ordens, será um prazer receber vocês lá na nossa padaria e experimentar lá o nosso pão gostoso. O endereço, Kleber? O endereço lá é o seguinte, nós estamos do lado do posto antigo. Lá é Paulina Margonari, loja 35 e 45. Embora o endereço lá é pela Rafael Marino Neto, mas a gente está do lado. Tá? Vai ser um prazer poder recebê-los lá na nossa padaria. Muito bonito lá. Kleber, que prazer enorme ter você aqui conosco nesse Conversa com Orley de hoje. Foi muito bom, muito prazeroso. Orley, a recíproca é verdadeira. É como eu falei para você, na hora que você me chamou, você falou para me contar um pouco da minha história, falar um pouco do meu negócio. Tá? Então, é isso que eu gosto de fazer. Sabe? Eu sou conversador, sou bom de prosa, sabe? Então a gente faz isso. É uma conversa saborosa, viu, Kleber? Cheia de conteúdo. A gente faz isso com muito prazer. Muito obrigado, Kleber. Tá. E sucesso. Cada vez mais. Obrigado. Vamos lá firme. A nossa caminhada não pode parar, né, Orley? De jeito nenhum. A gente tem que continuar. Eu falo que a nossa caminhada não pode parar. Pedir a bênção de Deus, saúde, sabe? E vamos em frente. Vamos lá. Um abraço, muito obrigado, Orley. Tá. Obrigado a você, Kleber. Encerramos mais este Conversa com Orley. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.